um dos gêneros mais raros e também, claro, um dos mais repudiados. Não tão repudiado quanto NTR e Shotacon, mas ainda assim é repudiado. E também um dos mais difíceis de se explicar. Eu tô falando do Dark Vanilla, que é um gênero de mangá mais 18 que, apesar de não pertencer a nenhum gênero de NTR, tipo o Nettorery, o Cheating e o Rape, ele costuma ser bem próximo, né? As obras que compõem esse gênero em específico podem ser bem próximas do de um NTR, por isso que é tão repudiado. Vou te dar um exemplo de comparação. Para um mangá H, né, um mangá mais 18, ser considerado um NTR, ele tem que ter um desses três gêneros. Nettorery, que seria o gênero de traição, o clássico Nettorery. Cheating, o gênero de chantagem, ou rape, o gênero de abuso sexual. Esses são os três gêneros principais que compõem o NTR. E eu posso dar três exemplos para essa porcaria aqui. O exemplo número 1 é o Kokujin no Tekusei. Um exemplo número 2 é o Discipline. Um exemplo número 3 é o Meteorite. Tá legal, mas se o gênero Dark Vanilla não pertence ao gênero NTR, então a que gênero ele pertence? Bom, ele pertence, como o próprio nome dá pra dizer, né, ao gênero Dark Romance. E sim, eu tô falando do mesmo Dark Romance que a sua irmã ou então a sua prima costuma ler por aí. Esse gênero é muito, mas muito famoso em muitos meios. É tanto que se for pra mim falar de Dark Romance, né, eu vou ter que abordar não só os Dark Romance no mangá, mas sim no estilo Ero H, que pra quem tá ligado aqui já, né, quem me acompanha há algum tempo, sabe que Ero H é quando se refere a todas as histórias mais 18 que são legíveis, ou seja, mangás, livros, quadrinhos, tanto faz. E antes que alguém venha aqui me perguntar, Ice Ghost e aquele tal do Vanilla Prey, né, que é o Vanilla Predatório, ele faz parte também da mesma corja que o Dark Vanilla? Sim, faz parte, só que acontece que o Vanilla Predatório ele é muito mais pesado que o Vanilla Dark. Enquanto o Vanilla Dark, né, ele tem um conteúdo ali mais saudável, entre algumas aspas, o Vanilla Prey, não, o Vanilla Prey já é bem mais puxado pro BDSM e sadomasoquismo. E sem surpresa nenhuma, o pessoal que mais consome esse tipo de obra é o público feminino. E o público masculino que consome esse tipo de obra, bom, ou são queimadores de rosca, ou então são os famosos caçadores de Shota. E não, dessa vez eu não tô falando do gênero Shotacon. Tá, mas do que se trata o gênero Dark Vanilla? Bom, graças a vocês, meus maravilhosos inscritos, eu tive acesso a um H desse gênero recentemente. No caso, o Tomboy Sister Bully, que foi pro derrotar o NTR, sendo que nem era um NTR. E eu vou dizer uma coisa, ele só foi pro derrotar o NTR por um motivo, eu já tinha dito que ia fazer vídeo dele. E ele pode ser considerado Dark Vanilla por dois motivos. O primeiro é a concessão. E o segundo é a ausência de compromissos românticos. A concessão vem no sentido que ela não foi obrigada a porríssima nenhuma, ela quis fazer porque ela quis. E falta de compromisso romântico vem do fato que ela não era comprometida com ninguém. Mas aí você pode perguntar, mas é isso, Ghost? E esse H em específico, ele não pode ser considerado um intermundo break, né? Porque teve a quebra de confiança. Eu digo que não. Por quê? Porque eu tava conversando com outros caçadores, né, que estavam cuidando das suas vidas depois da guerra acabar, né, e eles disseram o seguinte: para um H ser considerado mid-break, ele tem que ter, além de algum gênero que compõe o NTR, duas coisas. Alguma coisa relacionada ao BDSM, como torturas e sadomasoquismo, o que não tem aqui também, ou então quebra de algum compromisso ou promessa, como que acontece na WGT. O que inclusive faz o Discipline, né, que era para ser um NTR do tipo Cheating Moon, um NTR muito break por causa da exposição que o Kenta sofreu ali na mão dos filhos da puta. E também o abuso que a mãe dele sofreu, né. E voltando para Tomboy Sister, né, o que compõe ele ser um Dark Vanilla, né, é justamente o surgimento de um casal, entre aspas, saudável, sobre a desgraça de alguém. No caso, a desgraça do irmão da menina aí. E eu digo entre aspas saudável pelos motivos que você deve saber, né, porra? É a porra do bully do seu irmão. Quem é que vai ficar com o bully do irmão? As formas de se identificar uma H desse tipo são bem simples. Tem um quadrinho jogado aí pela internet por aí que explica muito bem esse negócio do Dark Vanilla, né? Onde um pai com seu filho, né, que o filho tá todo machucado ali, ele vai atrás da mãe do moleque que tá batendo no filho dele para resolver a situação. Aí quando ele vai conversar com a mulher, ele vê que a mulher é boa pinta, né? E
O que ele faz? Ele pega a mulher e deixa o filho dele se ferrando na mão do valentão. Basicamente, o pai cagou pro filho que tava apanhando do menino da mulher e foi atrás da mulher, que era um prêmio mais suculento, deixando o filho dele se ferrando lá com o outro, né? E Dark Vanilla é basicamente isso, um casal fofinho sendo formado à base de uma desgraça. Bom, eu espero que você tenha entendido mais ou menos do que se trata o Dark Vanilla, né? Bom, eu sou o Ace Ghost e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, junte-se a seguir, se inscreva no canal e até a próxima.